Boa noite, irmãs. Vamos assentar, acalmar os ânimos. Boa noite para todas e para todo também. Não, quase. Boa noite às convidadas que estão aqui presentes, tá? Boa noite para as irmãs que estão pelo Zoom, tá? Sejam todas muito bem-vindas. Sintam-se acolhidas aqui, tá bom? Amém. Amém, irmãs. Sejam muito bem-vindas. Muito felizes que estamos todos aqui essa noite. Para iniciar a reunião, eu queria convidar aqui a irmã Lúcia para fazer a oração inicial e convidar também todas as irmãs para a gente ficar de pé, para a gente orar. Amém, querida. Amém. Amém, irmãs. Boa noite. Jesus é o nosso Senhor. Esta é a nossa última reunião do ano. O Senhor, Ele espera por uma reação nossa. A igreja está passiva, está parada, está morta, está morna. O Senhor está a ponto de nos vomitar. Essa noite, vamos ter uma reação diante do Senhor. Vamos mudar a nossa história, alegrar o nosso amado. Nenhum esposo quer uma esposa indiferente, não é verdade? Muito menos o Senhor, que morreu na cruz por nós. Amém? Convido as irmãs a usar o Espírito agora para a gente fazer uma oração fervorosa ao Senhor. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor, nós oramos a Ti nessa noite. Oh, Senhor Jesus. Declarando a Ti a nossa fragilidade. Senhor Jesus. Senhor, e declaramos também a Tua grandeza. Ó Senhor, o Teu poder. Senhor, a Tua bondade. Senhor, tudo que o Senhor fez por nós até hoje. Senhor Jesus, nos leva, Senhor, a ter uma reação, a Te buscar, Senhor, a ser encorajados pelo Senhor. Ó, a demonstrar a Ti este amor, a viver este amor. Por isso nos leva à sala do trono. Oh, queremos Te adorar, Senhor. Queremos prostrar diante do Senhor. Oh, Senhor, abençoe a irmã que vai nos trazer a palavra. Senhor, conduz essa reunião, segundo a Tua vontade e o Teu querer. Em Teu nome, Senhor, nós oramos. Amém. Oh, Senhor Jesus. Irmãs, nós estamos aqui todas reunidas em um só propósito, né? E esse propósito, aqui reunidas, é adorar o Senhor e fazer cada vez mais o nome dEle grande, grande, grande. Por que eu estou falando 3 vezes grande? Para a gente poder enaltecer Ele no mais alto que a gente puder. Tá bom? Porque Ele é o merecedor de toda essa honra e glória, para a gente poder estar aqui glorificando Ele e justificando, né, a obra redentora que Ele fez por nós. Teu nome
é glorioso. A oração que nos foi ensinada é: santificado seja o teu nome, fala a primeira coisa, né? Então nós estamos aqui para isso, santificar o santo nome do Senhor. Amém. Convido agora todas as irmãs a ficarem de pé, para a gente poder louvar, né? E glorificar o Senhor. Amém, Senhor Jesus. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava
e o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos ia redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar, unidos iremos andar. Irmãs, a obra de Deus em nossa vida é perfeita. Fala que não é. Sabemos que foi pago um alto preço para estarmos aqui hoje e para que fôssemos uma com a outra. E como somos uma em Cristo, nós temos o que Ele tem de mais precioso: um coração disposto a servir e cheio de amor. E esse servir como Cristo é saber que nós somos como... Isso nos torna uma mulher Ézer. E o que é a mulher Ézer? Nós somos uma mulher Ézer, pois estamos aqui dispostas, pois Ézer é servir, auxiliar, e estamos aqui dispostas a servir, auxiliar, fortificarmos umas às outras, para que possamos chegar em casa, ou do serviço, ou em qualquer lugar, e auxiliarmos, apoiarmos, servimos tanto nossos maridos, para as casadas, como também auxiliar nossos amigos, nossos filhos, né? Até mesmo os namorados, a gente pode auxiliar. Se seguimos a palavra do Senhor e andamos no seu caminho, servimos sempre para a honra e glória do Senhor. E esse servir é um servir Ézer, uma mulher auxiliadora, o que nós somos. A partir do momento que nós entendemos o que é ser uma mulher Ézer, a gente se sente, vou falar assim a palavra orgulhosa, de ser auxiliadora, servir, né? Servir em casa, servir para os amigos. Nós estamos aqui para apoiar umas às outras, né? Amém, é verdade. Agora, na nossa reunião, nós vamos para o momento da mensagem. Quero pedir que todas as irmãs tenham um minuto de oração individual e vou chamar a irmã Ângela, que vai compartilhar a mensagem.
Senhor Jesus, louvado seja o Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso, por essa noite tão especial, em que nós podemos juntas ter comunhão com o Senhor, ter comunhão com as irmãs, santificar o Teu santo nome, trazer o Teu reino aqui para esse lugar, Senhor Jesus, e desejar que a Tua vontade seja feita. E ainda podemos orar pelas nossas necessidades, sabendo que Tu és o nosso Pai Todo-Poderoso. Abençoa-nos, Senhor. Fica conosco essa noite. Amém. Boa noite, amadas irmãs, convidadas, irmãs que nos acompanham pelo Zoom. Que delícia nós podermos nos reunir em o nome do Senhor Jesus. Aquele que é o nosso Senhor, que cuida de nós todos os dias. Eu diria que cada minuto, porque a palavra fala que o Senhor não dorme, né? Que Ele é aquele que vela por nós todos os minutos. E essa é a última reunião de irmãs do ano. Então sempre traz uma reflexão. Senhor, muito obrigada, porque o Senhor falou tanto conosco esse ano. O Senhor é tão rico. E nós também, eu organizando, preparando a palavra, lendo, o tanto que o Senhor tem falado para nós sobre oração. E o nosso tema fala de oração, a obra mais importante de um cristão. Nós podemos fazer muitas coisas para o Senhor. Existem muitos ministérios, serviços, por exemplo, uma obra de, podemos falar de jejum, de ofertas, de tantas coisas. Eu achei interessante que no livro em que nós estamos lendo, fala que na Bíblia tem poucos versículos que falam sobre o jejum. 3, 5, não sei. Sobre jejuar. Sobre dar esmolas, eu acho que 7 ou 8. Mas sobre oração, sei lá, 60, 70. E a Bíblia toda traz esse contexto de oração. Tantos exemplos de oração que teve na Bíblia e que foram respondidas. Irmãs, às vezes a gente contabiliza aquela oração que a gente faz e que o Senhor nos atende, né? Aquela que a gente fez e Ele às vezes não fez a nossa vontade, às vezes a gente nem contabiliza. Mas o não do Senhor também é resposta. E Ele, como um pai, sabe o que é melhor para nós. Então, o nosso privilégio é poder orar ao Senhor, sabendo que Ele é vivo e que Ele nos ouve. Por um lado, fala que antes de pedir, o Senhor já sabe o que nós precisamos. Mas o Senhor, Ele quer que a gente ore. E tem muitos versículos que falam sobre esse desejo do Senhor, para que a gente abra a boca e ore ao Senhor. O versículo que nós colocamos no convite, Filipenses 4, 6b. Que diz, em tudo, porém, tudo, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração. Jeremias 29, 12b também diz assim, passareis a orar a mim e eu os ouvirei. Por um lado, o Senhor sabe de todas as nossas necessidades. E antes que a palavra chegue à boca, Ele já conhece. Mas Ele deseja que nós oremos a Ele. E isso é um privilégio, né? Saber que Deus é vivo e que o ouvido dEle está aberto para ouvir as nossas orações. Ele deseja nos ouvir. E hoje nós vamos dar continuidade à última reunião. Nós falamos sobre a oração do que o Senhor nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Para contextualizar um pouquinho, quero trazer aqui Mateus 5, 1 e 2, diz assim, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e como se assentasse, aproximaram-se os discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo... Ou seja, tinha ali uma multidão. O Senhor foi para o monte, os discípulos, aqueles que estavam próximos, aqueles que tinham intimidade, que tinham relacionamento, acompanharam o Senhor. E ali no monte o Senhor sentou e os discípulos sentaram ali. Por que as multidões não subiram? Porque elas não acompanhavam o Senhor de perto. Elas não tinham esse relacionamento íntimo com Ele.
E ali naquele monte, o Senhor começou a ensinar, a falar como deveria ser o viver de um cristão. É interessante que a gente observa que no Antigo Testamento, o Senhor deu a lei, né? Pelas tábuas ali com Moisés, não matarás, não roubarás, não adulterarás, tananana. E aqui, no sermão, nessa oração que o Senhor nos ensina, Ele eleva a lei. Porque depois as irmãs podem ler, mas nós não vamos entrar muito nesse detalhe, é só para contextualizar. Se antes o Senhor dizia, não matareis, o pecado era matar. Você podia até brigar, se irar, que não era o pecado era matar. Mas aqui Jesus fala que nós não devemos nos irar contra o nosso próximo. Elevou o padrão, né? O que antes era só matar, mas agora é se irar. Então a gente tem que tomar, são muitos detalhes. Aqui a gente vê a vontade do Senhor para nós. Então o Senhor começou a ensinar como deveria ser o viver de um cristão. E Ele falou de muitas coisas, de muitos detalhes. E os íntimos, os próximos que eram os discípulos, ouviram. E aí eu estava pensando, irmãs, já tem o Senhor começou o ministério dele com 30 anos, certo? Então essa oração do Pai Nosso, que é a oração que o Senhor nos ensinou, ela já tem quase 2000 anos, que através das eras, os cristãos vão orando, desfrutando. Ela é um modelo de oração que o Senhor nos deixou. E hoje, aqui em 2025, nós podemos desfrutar dessa oração. Olha que bacana, que rico isso. Não é algo que o Senhor escreveu só para nós, mas há quase 2000 anos as pessoas estão desfrutando desse modelo de oração. E hoje chegou para nós. A questão da intimidade do Senhor, nós sempre oramos, mas a nossa oração, quando nós temos essa intimidade, esse relacionamento, nós conseguimos tocar na presença do Senhor, ouvir o que Ele tem para nos falar também. Nós vamos entrar, vamos ler a parte que fala, Mateus 6, de 9 a 14, que é como o Senhor nos ensina a orar. Mateus 6, de 9 a 14. Nós podemos ler juntas? Amém? Com espírito forte, como disse a nossa irmã Lúcia no começo da reunião. Amém? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Os 3 primeiros versículos falam bem do relacionamento com Deus, da intimidade com o Senhor. Que nós devemos santificar o nome do Senhor, que nós devemos desejar o reino do Senhor no nosso meio e buscar fazer a vontade dEle. E é interessante que uma oração tão elevada, falando de algo tão espiritual, aí já no 3º versículo, no 4º versículo, já muda para as nossas necessidades. O Senhor fala assim, versículo 11, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Nós temos necessidades, não só do pão, mas da roupa, às vezes um remédio, são as nossas necessidades vitais, talvez, diária, todos nós temos. E é interessante que aqui ora assim, o pão nosso de cada dia. A primeira impressão que eu tive é que o Senhor quer tratar com a nossa ansiedade aqui também, né? Tem um significado maior, mas o que me tocou mais foi a questão da ansiedade. Principalmente nós mulheres somos preocupadas com a semana que vem, com o mês que vem, o ano que vem. Meu filho vai estudar em tal escola, meu filho vai fazer isso, ou como vai ser o meu trabalho, ou será que a gente vai mudar? São muitas as nossas ansiedades.
Não que a gente não deva pensar nisso, mas a gente não deve colocar o nosso coração nessas coisas. A gente tem que ir diante do Senhor, sabendo que Ele é aquele que vai nos suprir. Ele é aquele que tem para nós. Ele nos ama, Ele é o nosso Pai. Então Ele se dispensa a nós. Naquela época, os trabalhadores trabalhavam mais na área rural. Então eles trabalhavam um dia, no fim do dia recebiam o pagamento pelo seu dia. Então, o dia que ele trabalhava, no outro dia ele tinha o dinheiro para comprar o seu pão. Aí o Senhor ensinou, ore assim, o pão nosso de cada dia, porque ele dependia de muitas circunstâncias para ter o dinheiro para comprar o seu pão. Hoje a gente tem um salário, geralmente é mensal, a gente não preocupa tanto assim, o que eu vou comer amanhã, porque você tem uma comidinha ali, às vezes é alguma situação um pouco mais... Alguma situação que a gente passa um pouco diferente na nossa vida, mas geralmente a gente não preocupa muito com isso. Amanhã, o que eu vou comer amanhã? Graças ao Senhor. Mas eu vejo que o Senhor quer nos colocar no hoje. E se Ele nos ensina a orar pelo pão nosso de cada dia, é porque amanhã Ele quer que a gente ore novamente. Senhor, hoje é o pão de hoje. Depois de amanhã nós vamos orar assim, hoje é o pão de hoje. Ou seja... E com isso a gente desenvolve esse relacionamento de intimidade, de ir até a presença do Senhor. Amém, Senhor Jesus. Por um lado, a nossa dependência, e por outro, saber que Ele é aquele que dispensa a nós. Ele sabe das nossas necessidades. Mateus 6, 25, 26, nos diz... Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? É a questão da ansiedade. Nós devemos, tudo aquilo que nos anseia, levar à presença do Senhor e crer que Ele é aquele que nos ouve. Esse foi o primeiro ponto da segunda parte da oração. Agora, o segundo ponto, que trata da nossa consciência. Podemos ler Mateus 6, 12. Vamos ler? E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Pedir perdão por algum pecado, quando a gente sente que fez alguma coisa de errado, alguma coisa que desagradou o Senhor, a nossa consciência ali nos acusa, a gente vai, pede perdão, né? A gente consegue resolver aquilo ali diante do Senhor. A questão do pecado. Aqui fala de dívidas. Dívidas também pode ser traduzida por ofensas na palavra. E aí lendo, o Senhor fala que quando, por exemplo, quando alguém te fala alguma coisa que você não gosta muito, ou faz alguma coisa e você se sente injustiçado, porque, irmãs, nós não somos perfeitas, porque perfeito é só o Senhor. Às vezes a gente erra sem querer, magoa o coração de alguma irmã, de alguma pessoa, ou alguém nos machuca sem querer, sem perceber. E aí a gente, mulher principalmente, muito sentimental, guarda lá no fundinho do coração, às vezes, nossa, por que falou comigo desse jeito? Por que falou aquilo? Será que queria me falar outra coisa? E a gente começa a guardar no coração um rancor, uma mágoa, uma tristeza por um fato que às vezes aconteceu. E sem perceber, porque aconteceu, às vezes a gente se sentiu injustiçada, não fiz nada, estou aqui quietinha, aconteceu. Aí eu estou guardando aquela tristeza. Essa tristeza, vamos dizer assim, esse mal-estar interior, ele começa a corromper a nossa consciência. Porque, vez ou outra, a nossa mente vai
volta para aquele pensamento, volta para aquela palavra que você ouviu. E isso, irmãs, é como um buraco na nossa consciência. Vai minando, minando. E aí a gente não consegue tocar na vida, não consegue desfrutar da palavra, da vida de Deus. Porque, vamos pensar assim, como uma ferrugem ali no nosso coração, vai corroendo devagar, sem a gente perceber. E isso é uma dívida para com Deus. Porque se a gente pensar em justiça, Jesus foi, aqui pelos homens, foi feito justiça? Ele morreu na cruz porque ele devia alguma coisa? Jesus? Não, ele foi injustiçado e ele perdoou. E ele nos perdoa. Então nós não perdoamos porque somos boazinhas, cheias de capacidade, não. Nós perdoamos porque o Senhor nos deixou o modelo de perdão. E a vida dele que habita em nós nos capacita a perdoar. Se às vezes está difícil, nós podemos orar, Senhor. A Ana Rita ali me olhou daquele jeito na reunião, me falou um negócio que eu não gostei muito, isso está me incomodando de um tanto. Senhor Jesus, por que ela fez isso comigo? Senhor, eu não consigo perdoar ela porque eu cuido tanto da irmã. Um exemplo, a Ana Rita é um doce, viu? Se a gente for diante do Senhor, dobrar nosso joelho e pedir para Ele nos ajudar a perdoar, Ele vai nos ajudar. E o Cristo que habita em nós é capaz de perdoar. E aí tem outro detalhe, às vezes a gente quer estar muito certinha, porque a gente gosta de ser muito perfeita, né? Perdoa de boca. Não, eu já perdoei a irmã, já perdoei o fulano, já perdoei o ciclano, da boca para fora, mas o coração continua ali remoendo. Mas não vale diante do Senhor, porque Ele quer o nosso coração, né? Então, assim, as ofensas, as situações são muitas, né? A gente tem que levar todas diante do Senhor. Por quê? O Senhor nos perdoa, não é porque nós merecemos, é porque Ele é amor. E o Cristo que habita em nós faz Deus nos ver de uma maneira diferente. Tem uma passagem aqui que nos mostra claramente como isso funciona. Mateus 18, 25 a 35. Eu vou ler para as irmãs. Mateus 18, 25 a 35. Que é a parábola do credor incompassivo. Eu vou ler do 23 em diante. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher e os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, o sufocava dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que o saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo? Como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares cada um a seu irmão. Não é que Deus vai me perdoar se
não é que tem uma sequência. Deus me perdoa se eu já perdoei o outro, ou eu perdoo o outro, Deus me perdoa. Não tem uma sequência, porque aqui a gente vê que o rei, ele perdoou primeiro, não perdoou a dívida? Ele perdoou a dívida do seu servo ali, que devia muito. Aí o seu servo tinha outro conservo que devia um tantinho assim, ele perdoou? Ele não perdoou. Ele não foi misericordioso. Aí voltou. O rei ficou sabendo, lançou ele na prisão até que ele pagasse tudo. Irmãs, o perdão, ele tem que fazer parte de nós. Por quê? Por um lado, o Senhor já nos perdoou. Nós cremos que Ele é o nosso Senhor, nós temos a sua vida, pedimos perdão pelos nossos pecados. O sangue de Cristo, lá na cruz, é eficaz para nos limpar de todo o pecado. E aí, se a gente tem uma dívida para com alguém, ou se alguém tem alguma dívida para conosco, uma ofensa, se a gente não é capaz de perdoar, irmãs, isso barra o perdão de Deus. Porque na palavra também fala, se nós não somos, perdoa, olha a importância de prestarmos atenção nessa palavra. Perdoai as nossas dívidas, assim como, ou seja, assim como eu já perdoei os meus devedores. Se o Senhor, ele não pode ir contra a palavra dele, nós temos que prestar muita atenção no que nós estamos orando. Porque às vezes a gente ora assim de uma maneira até meio mecânica, assim, sabe, tem um sentimento no coração, mas você vai falando. Olha o tanto que essa palavra, ela é profunda. E aí, até lá o irmão cita um ponto, ele fala assim, que se todos nós formos guardar ali o rancor, a mágoa, a tristeza, e para de falar com o irmão, para de falar com o outro, de repente está cada um na sua casa, reunindo na sua casa. Aí não tem igreja, porque a igreja é o ajuntamento dos chamados. O Senhor ama a unidade. Irmãs, e nós sempre nos magoamos com aqueles que estão perto. Quem está longe, a gente tem a saudade. Aí o dia que encontra é só alegria, não é? Mas quem está perto ali todo dia, é fácil da gente pisar no pé, é fácil da gente ter um atrito e tal. Mas o Senhor nos mostrou o caminho. E Ele ama a família, Ele ama a igreja, ama o igrejar. E aí, se nós liberamos perdão, nós ficamos livres para poder ter uma consciência boa, e uma consciência boa agrada ao Senhor. E com isso nós podemos desfrutar dessa valiosa vida, sem impedimentos. Amém? E agora vamos para a terceira parte do segundo ponto. Mateus 6,13. Mateus 6,13. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Essa parte fala de sermos afastados das tentações e livres do maligno. Daí eu fiquei pensando, o que é tentação? O que é tentação para mim, para você? O que te tenta? Eu acho que algo que define tentação é algo que nos faz sair perder o nosso controle, né? Nossa, eu, por exemplo, eu amo doce. Alguém mais aí se identifica? Aí você vê aquele doce, você vê um chocolate, é difícil. Tanto é que assim, não tem em casa, porque se tem, é uma tentação. Você passa ali na geladeira, você sabe onde você vai lá, é uma tentação. Aí você pensa, mas isso é muito distante, né? O que tem a ver isso com Deus me livrar das tentações? A Bíblia fala que nós somos tentados naquilo que nós cobiçamos. Cobiçamos queremos, desejamos, pensamos muito. E aí cada uma de nós pode consultar o nosso coração. O que nós desejamos demais? O que nós queremos demais? Irmãs, pode ser muita coisa boa. Tem muita coisa boa aí. Só que assim, nada pode ser maior do que o nosso Senhor, né? Se às vezes aquilo, tal coisa, começa a tomar uma proporção grande, vai sobrando pouco espaço para o Senhor. E aí quando vem uma situação, irmãs, eu gosto muito da história de José, porque fala que José da Bíblia, José do Egito, né? Foge da tentação. Não enfrenta ela porque você vai perder.
E é verdade. Se tem uma tentação, foge. E aí a gente tem que orar por sabedoria. Muita sabedoria. E sempre orar, Senhor, não me deixa cair em tentação. E eu fui pesquisar também um pouco para entender um pouco mais de o que pode ser tentação para nós. E a princípio eu não tinha pensado nisso, mas vamos ver se as irmãs vão concordar comigo. Irmãs, será que nós somos tentadas a ficar nos comparando com outra mulher, com outra pessoa? Nos sentimos, às vezes, insegura quanto ao nosso corpo, a questão estética, tudo que o mundo fica falando, quanto à moda. Tem muita coisa nessa questão de insatisfação interior e comparação. Às vezes você fala assim, mas isso não ocupa o lugar de Deus no seu coração? Necessidade de aprovação. Às vezes a gente quer dar conta de tudo, de não decepcionar ninguém, de fazer tudo certinho, perfeitamente, e quando não acontece desse jeito, a gente fica decepcionado. É uma tentação. Tem uma situação, nossa, eu quero. Deus, é aquilo, né? Às vezes eu penso assim, Deus confiou o serviço, a família, a casa, tanta coisa ali, o serviço da igreja, então tem que dar conta de tudo. Não é assim. Primeiro nós temos que depender do Senhor. É Ele que vai dar a porção, vai nos dar a saúde, vai nos dar a sabedoria. Então, nós não temos que dar conta de tudo. Temos que buscar, sim, fazer da melhor maneira, principalmente o que é para o Senhor. Mas nós não somos capacitadas a dar conta de tudo. Difícil falar isso, né? Às vezes a gente acha que sim, que tem que ser. Excesso de controle. Querer controlar tudo nos mínimos detalhes e querer que tudo saia do jeitinho que a gente planejou. Irmãs, prestem bastante atenção. Eu sempre falo assim, não é que a gente tem que ser desleixado e deixar as coisas acontecer, não. O coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Tudo na nossa vida tem que ter plano, né? Até porque o nosso tempo ele é curto. Mas a resposta certa sempre vem da boca do Senhor. Então a gente não pode deixar essa questão de excesso de controle ocupar espaço tão grande assim no nosso coração. E aí essa daqui fala do que nós falamos anteriormente, rancor, mágoa e dificuldade em perdoar. Guardar mágoas antigas, feridas profundas e ressentimento não curados. Isso tudo é uma tentação para nós. Nós temos que exercitar o espírito para ter um viver de acordo com a vontade de Deus, que agrada o coração do Senhor, e pedir para que Ele nos livre disso. E se a gente sempre ora por isso, quando aparece alguma situação, a gente consegue identificar no nosso coração. Isso não vem de Deus. Até porque, irmãs, tem situação que a gente vive que não vem do Senhor. É o inimigo, é o diabo mesmo que coloca na nossa vida e a gente dá crédito para aquilo ali. Quando é uma situação que nos vem do Senhor, por isso eu sempre oro, Senhor, não deixe que se achegue a mim nada além daquilo que o Senhor tem para mim. Porque o inimigo, ele nos conhece, ele quer nos pegar. Ele é o tentador. Falta de identidade e de valor próprio. Nós sabemos que nós somos filhas de Deus. Filhas do Rei, amadas. Nós não temos que nos colocar numa situação de inferioridade, de tristeza, e nos entregar a isso, porque nós somos preciosas demais. Eu sempre gosto de chamar as irmãs de preciosas, porque eu sempre penso numa joia bem grande, e é assim que cada uma de nós é preciosa aos olhos do Pai. E também tentação do perfeccionismo, né? Ser a mãe perfeita, a esposa perfeita, a dona de casa perfeita, a profissional perfeita, esquecendo que perfeito é só Deus. Não vamos deixar que esse tipo de coisa encha nosso coração e nos tire do desfrute da presença do Senhor. Ninguém vence as tentações sozinho. Por isso que também é muito importante a gente estar reunidas, a gente estar desfrutando da palavra do Senhor juntas, porque isso nos fortalece. A Esther está ali com uma carinha de tão cansada, e eu sei que ela começou cedo hoje, e ela falou, eu vou direto do trabalho. E não perdeu a oportunidade, não vale a pena?
O Senhor conhece o nosso coração. Ele sabe do que nós precisamos. E a palavra dele é alimento para nós. E com isso, se nós pedimos para o Senhor nos afastar, não nos deixar cair nas tentações e nos livrarmos do mal, com isso nós estamos preservando a nossa consciência, para que não tenha furo e para que a gente tenha esse desfrute da pessoa, da presença do Senhor. E lembra lá do início dessa oração: santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Se nós temos essa consciência limpa, pura, tranquila, nós vamos conseguir desfrutar de tudo isso, dessa porção espiritual de santificar o nome do Senhor. De falar: Senhor, venha o teu reino, que o teu reino esteja aqui entre nós e que a tua vontade seja feita. Mas quando a gente está com a consciência pesada por alguma situação e ali envolvida, e às vezes em alguma tentação, irmãs, isso até é inconsciente. Por isso que a gente tem que orar, porque o inimigo nos pega no detalhe. E esse minar da vida não nos deixa desfrutar de tudo que o Senhor é ou tem para nós. E por fim, nós pedimos que o Senhor nos livre do maligno. O inimigo é aquele que anda ao derredor procurando sempre alguém para devorar. O inimigo é aquele que vem para matar, roubar e destruir. E o Senhor é aquele que vem para nos dar vida e vida em abundância. E o inimigo é aquele que também procura alguém para devorar. Tem aquele sentido, né? Se tem ali 100, eu gosto muito da passagem das ovelhinhas, das 100 ovelhas, que tinham ali 100 ovelhinhas, e aí uma se desgarrou. O Senhor deixou as 99, e o pastor deixou as 99 e foi buscar aquela que se perdeu. E aí eu ficava refletindo, mas nossa, o Senhor teve coragem de deixar as 99 sozinha e foi buscar uma que se perdeu. Porque 99 juntas, o maligno não tem poder. 99 estão juntas, estão cheias de vida, cheias de desfrute, estão fortalecidas, uma guardando a outra. A que se perdeu, a que está sozinha, a que está desamparada. Então, quando nós nos ajuntamos, quando nós estamos sempre juntas, em oração, cuidando umas das outras, nós estamos sendo guardadas pelo Espírito, pela palavra, pela comunhão. E assim, nós somos livres do maligno. Irmãs, nós oramos ao Senhor todos os dias pelo pão nosso de cada dia. Esse modelo de oração não é para que nós usemos essas palavras como repetição todo dia. Não, vou orar assim porque Deus falou que eu tenho que orar assim. Se você começar a orar de uma maneira mecânica, você vai perceber que as palavras vão perder o sentido. Porque é aquilo, tudo que a gente faz no mecânico fica muito fácil, e aí você não tem concentração, e você também não tem desfrute da verdade, da realidade. Então, se é um modelo de oração que Deus deixou para nós podemos orar sempre santificando o nome dEle, sempre que nós formos começar nossas orações, santificando o nome do Senhor, com a oração genuína que tem no nosso coração. Pedindo ao Senhor que traga o reino dEle aqui para essa terra e que a vontade dEle seja feita. Outra questão também que é a vontade do Senhor, né, irmãs? Nós sempre que vamos diante do Senhor, nós temos a nossa vontade. E aí, o Senhor vem com a vontade dEle, porque Ele nunca vai fazer a nossa vontade se a nossa vontade não for a vontade dEle. Então a gente tem que ter um coração humilde para falar: Senhor, faça-se a tua vontade. Mas ter um coração de oração e de não desistir. E saber que o Senhor também tem o tempo dEle, que não é o nosso tempo. É interessante que tudo que está sendo falado aqui, parece que a gente já ouviu tantas vezes, o Senhor já falou tantas vezes. Mas se o Senhor abriu isso novamente para nós, é porque nós precisamos desfrutar dessa palavra novamente. Então, queridas, fica aqui. Nós devemos buscar
nas nossas orações, primeiro, ter um viver de oração todos os dias, porque isso agrada o coração do Senhor. Buscar pela palavra do Senhor, porque isso nos torna mais íntimos dele, no nosso relacionamento. Congregar, estar junto dos irmãos, cuidar daqueles que estão ao nosso redor. Vou finalizar aqui lendo uma parte do livro que nós estamos estudando, que fala assim: oramos ao Senhor pelo pão de cada dia, não apenas porque queremos comer. Pedimos por nossa consciência livre de ofensas, não apenas porque queremos ter boa consciência. Pedimos ao Senhor que não nos deixe cair em tentação, não apenas porque queremos ser libertos do mal causado pelo maligno. Oramos sobre todas essas coisas, para que vivamos mais sobre a terra, a fim de realizar a obra da oração, para que o nome do Pai seja santificado, que o seu reino venha e a sua vontade seja feita assim na terra, como ela é feita no céu. E nós louvamos ao Senhor pelo reino, pelo poder e pela glória, que são eternamente dele. O reino não pertence a Satanás, nunca pertenceu e nunca vai pertencer, o reino é dele. Se o reino do Senhor está entre nós, a vontade dele é feita. E aí nós santificamos o nome dele. E se nós aceitamos a vontade do Senhor na nossa vida, nós vamos ter um viver que agrada o coração do Senhor. E um viver de mais descanso. Porque, irmãs, nós somos muito ansiosas. Eu falo por mim, eu não sei vocês aí. E eu quero compartilhar uma breve experiência de oração que eu estou tendo. Eu estou fazendo leitura bíblica diária. E eu li recentemente o livro de Daniel. E o Senhor me tocou de uma maneira assim. Eu nunca orei olhando para o céu, porque falava que Daniel orava, não sei se 3 vezes por dia, janela aberta, voltado para Jerusalém. Ou seja, olhando para o céu. E aí, algumas coisas nos afligem, né, irmãs? No nosso dia a dia, né? Nós sempre temos nossas questões. E eu comecei a orar, abria lá a porta, ajoelhava e orando, olhando para o céu. E é tão gostoso que você começa a orar em voz alta, e aí você sente um relacionamento, parece que Deus, Ele está te ouvindo, Ele está me ouvindo. E por mais aflita que às vezes eu esteja ali, um pouco ansiosa, né? Quando eu converso, quando eu oro com o Senhor olhando para o céu, eu descanso. Penso, meu Deus, o Senhor é aquele que... E é interessante que toda vez eu começo assim, eu olho para o céu e falo, Senhor, meu Deus, o Senhor criou os céus e criou a terra. Nada é impossível para ti. O Senhor é aquele que venceu a morte. Nada é impossível para ti. O Senhor é aquele que teve o seu tempo para criar todas as coisas na sua ordem e do seu jeito. E a sua vontade, ela vai continuar sendo feita do jeito que foi feita ontem, hoje e amanhã, até o Senhor voltar. Irmã, se algum dia tiver oportunidade, ore olhando para o céu. Ore em voz alta. É gostoso demais. É uma delícia. E que bom que nós temos esse privilégio, né? Orar é privilégio de cristão. E vou convidar vocês para nós ficarmos de pé e fazermos uma breve oração. Irmãs, tem uma oração que já teve momentos da minha vida que essa foi a única oração que eu consegui fazer, que é invocar o nome do Senhor. Sabe quando às vezes a sua alma está desfalecida, você não tem força, seu corpo às vezes está doente, sua alma não está legal, você não consegue nem orar, mas invocar o nome do Senhor nos traz paz, nos traz descanso, porque é dele, por ele e para ele todas as coisas. Então quero convidar você para fechar o seu olho e invocar de todo o teu coração o nome do Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Senhor, teu é o reino, o poder e a glória para sempre. O Senhor é aquele que era, que é e que sempre será.
O Senhor criou os céus, criou a terra e tudo que existe aqui. Por isso, Senhor, nós santificamos o Teu santo, maravilhoso nome. Pedimos, Senhor, que o Teu reino venha para essa terra, o Teu reino venha para as nossas casas, venha para a igreja. Que o Teu reino, Senhor, seja a nossa realidade. Senhor, e que seja feita sempre a Tua vontade. Nos dá um coração, Senhor, de gratidão por todas as coisas e pela Tua vontade, porque sabemos que o Senhor tem o que é melhor para nós. Nós oramos, Senhor, pelo nosso pão, pelas nossas necessidades, por tudo aquilo que nos aflige. Senhor, pela nossa necessidade de perdoar aqueles que são nossos devedores, que têm nos ofendido. Nos ajuda, Senhor, a perdoar, a ter uma consciência pura, livre, limpa diante de Ti. Ó, Senhor, e pedimos que nos afaste de todo tipo de tentação, nos livra e nos livra de todo mal. Senhor, Tu és o nosso Pai, o Senhor nos ensinou a orar a Ti. O Senhor deseja ouvir a oração que está no nosso coração. Senhor Jesus, obrigada, porque o Senhor é um Deus que não desiste de nós. Senhor, nós Te glorificamos nessa noite e queremos Te louvar, porque tudo vem de Ti, tudo é por Ti e para Ti. Amém. Aleluia. Jesus é o Senhor. Vamos desfrutar de um maravilhoso hino. porque dele, por ele, para
saber o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos, os seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Amém, irmãs? Passareis a orar a mim e eu os ouvirei. Graças a Deus nós temos o privilégio de orar ao Senhor para nós conversarmos com Ele, né? E eu creio que a oração é muito ligada com a gratidão. E nós temos sempre que ter o coração grato, independente da situação que estivermos passando, né? Seja uma situação difícil, uma situação feliz, a gente tem que ser grato ao Senhor, porque Ele está sempre nos ouvindo. Amém. Irmãs, tem convidadas que nunca vieram aqui com a gente? Não? Tudo. Então, a gente vai abrir um espaço de 10 minutinhos para compartilhar, tá? A palavra. E fique à vontade. Está na hora de mostrar gratidão aqui pela palavra tão bela que a nossa irmã aqui fez para a gente, né? Em nome do Senhor. Amém. Boa noite, preciosas, né? Como a irmã falou, todos nós somos preciosas do Senhor. Irmãs, a questão de oração, né? Do Pai Nosso, como Jesus, o modelo de oração que Jesus deixou. Quando a gente não tem a vida, quando a gente ainda não recebeu, né? Eu digo por mim, antes de receber a vida de Jesus em mim, eu orava essa oração automática, tipo decorada, né? Automático, no automático, como a irmã falou. E quando a gente recebe a vida de Cristo, a gente vai orar essa oração ruminando, versículo por versículo. E isso faz uma diferença, né? No entendimento da palavra, que a oração do Pai Nosso é uma palavra de Deus para nós. E como Ele é maravilhoso e perfeito, na oração, do modelo de oração, tem tudo que nós precisamos. Né, a intimidade com Deus, as necessidades que precisamos e os livramentos, né, porque nós vivemos num mundo onde o maligno está aí, né, rodeando para nos devorar. Então, a oração nos livra disso, né, nos livra dele, que a oração, ela bloqueia, né, ela faz um bloqueio, né, uma proteção, né, para que o maligno não toque em nós e na nossa família, nas nossas coisas, né? Ele tenta, né? Mas a oração nos livra. E outra coisa quão precioso é invocar o nome do Senhor Jesus. Eu louvo ao Senhor por ter aprendido a invocar o nome do Senhor Jesus.
E tem muitas pessoas que não sabem. Elas não sabem invocar o nome de Jesus. E quando a irmã falou, né, que tem dias que a gente está tão abalada, às vezes, por situações, que a gente não consegue orar. Mas a gente consegue invocar o nome de Jesus. E isso nos salva de verdade. Né? Essa semana, eu estou te falando, porque essa semana eu vivi isso. Eu estava muito abalada. E eu invoquei o nome de Jesus e comecei a invocar. E vem um refrigério mesmo, irmãs. É um refrigério invocar o nome, porque você chama, ele vem. Né? Então é precioso demais, né? Amém. Alguém mais, irmãs? Tem mais um tempinho. Amém, amadas irmãs. Então, né, um tempo que eu não compartilhava, né, mas hoje é impossível uma palavra tão acessível sobre a oração. Uma oração que todas as religiões ora, mas o Senhor nos trouxe uma realidade dessa oração, né, que primeiro é santificar o nome do Senhor. Que o Senhor é santo, que às vezes não pode chegar de qualquer maneira, né, na presença de Deus. Então, primeiro é Ele, a glória é para Ele, né? E Ele é tão maravilhoso que Ele quer nos ver a gente viver no descanso. Porque o que a gente preocupa logo pela manhã? O que eu vou fazer de almoço, né? Hoje o almoço, então Ele já fala, o pão nosso de cada dia. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele quer nos ver livre de ansiedade, de preocupação. Então eu estou aprendendo a viver, a fazer o supermercado, né? Isso aqui ensina a gente a fazer supermercado, a oração do Pai Nosso. Que eu não preciso ir lá e, nossa, e agora o meu congelador não cabe, que não sei. E aí você começa a comprar descompensadamente, né? E sendo que basta hoje, o amanhã pertence ao Senhor. E o reino de Deus, hoje nós vivemos essa realidade. Quando Jesus chegou e disse, né, arrependei-se que é chegado o reino de Deus. O reino de Deus, hoje nós podemos viver por essa oração, porque Cristo está reinando, né, por meio dessa oração, por meio do nós estar na presença do Senhor. Ó Senhor Jesus, nós podemos viver essa realidade, descansadas, comprometidas, por meio da oração. E essa oração dominical do Senhor Jesus é só o começo. Amém. Jesus é o Senhor. Irmãs, eu tenho um pouquinho de dificuldade de falar assim, mas eu estou orando, eu estou tentando. Então, tem uma irmã nas orações da manhã que ela fala, irmãs, ela é muito engraçada. Se a gente tem testemunhos, a gente tem que testemunhar. Então eu tenho um testemunho. Eu tenho aprendido muito aqui. Eu não sei quanto tempo que eu estou vindo nessa igreja. Mas cada dia é tanta riqueza, é tanta informação boa, com conteúdo bom. Com pessoas que você olha, que você sente um amor no olhar de cada um, que não tem como não falar. Eu sofri esses dias com uma crise muito forte de ansiedade. Muito forte, muito forte. Foram 7 dias sem parar. E aí, indo nas reuniões, nas casas, né? Aí cada dia eu aprendi uma coisa da ansiedade, que eu sou uma pessoa muito ansiosa, muito, muito. Eu sofro já pensando na minha velhice. Como que vai ser, quem vai cuidar de mim? Eu cuido de tanta gente, e aí, quando for eu? Então eu sofro muito, sofro por tudo. Eu faço previsões das coisas. E se acontecer isso? É muito difícil quem é ansioso. Para quem é ansioso é uma luta muito grande. Então a última crise minha de ansiedade
eu acordei de madrugada com falta de ar. Tive um pesadelo e eu acordei e eu não conseguia respirar. Eu falo, meu Deus, que isso? E todo mundo falando, vai no médico, procura o psicólogo, vai. E eu, não, Deus vai me curar, Deus vai me ajudar. Eu confio em Deus, tem Deus. O médico maior de todos, eu tenho ele particular para mim. E ele vai me curar. E abri a janela do meu quarto e orei, pedi, chorei, orei, olhando para o céu. Então, quando as coisas têm que acontecer, quando a gente tem que falar, acontece. E eu tenho aprendido muito aqui, nessa comunhão com as irmãs da manhã, na oração, que eu devo muito a elas, muito a elas. Elas, nossa, irmã Leda, irmã Solange, irmã Carla, nossa. Então eu orei, eu falei com Deus, eu falei, meu Deus, eu não sou retardada, eu sei conversar, eu trabalho com público há anos, eu trabalho com idosos desde que eu me conheço por gente, desde os 9 anos. Então eu sei conversar, eu sei falar, eu sei orar. E conversei com Deus como se Ele estivesse em carne. E olhando para o céu, eu falei, Senhor, me cura, me ajuda, tira essa ansiedade. E comecei a invocar, aprendi com uma irmã. Quando eu fosse dormir, eu ficava invocando, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. E graças a Deus, eu acho que já tem 6 ou 7, 8 dias que eu não dou mais crise de ansiedade nenhuma. Graças a Deus, e obrigada a todas. Eu estou muito feliz em fazer parte da igreja, na comunhão com as irmãs. Eu só tenho a agradecer e minha vida está cada dia se transformando cada vez mais para o melhor. E eu sou muito grata. Amém. Amém. Amém, amadas. Essa aqui é a nossa irmã Jaciária. Ela conheceu o Senhor há muitos anos e o Senhor está restaurando o amor, restaurando a comunhão com Ele mesmo e conosco, né? O filho dela é o Eduardo, um jovem precioso que ama o Senhor. E é essa riqueza aqui que nós ganhamos. Aleluia pela vida da irmã. Por causa do horário, eu vou deixar para compartilhar um outro dia. Mas só uma coisinha, que quanto nós precisamos vigiar de fato os nossos pensamentos, porque o inimigo, ele vem para nos roubar a paz. E o principal, roubar a nossa utilidade para Deus. Então, foi falado sobre isso, né? Quanto, assim, as tentações começam na nossa mente. Que a gente possa voltar ao Senhor, todo o nosso coração, para sermos renovadas, refrescadas. Eu preciso disso, irmãs. Amém. Jesus é nosso Senhor. Amém. Agora eu quero convidar a irmã Rose, que ela vai fazer um sorteio aqui para nós agora. Amém, amadas irmãs. Mediante o que o Senhor tem nos dado sobre a oração, nós precisamos de intensificar a nossa vida com o Senhor, nosso relacionamento com o Senhor. E nada, irmãs, como um bom livro que nos encoraja. Esse livro aqui, a oração de Ana. Inclusive, até nós temos ali na saída, naquela mesa, as irmãs que interessarem, né, adquirirem esse livro. O preço está bem acessível para nós. Nós podemos ter na nossa literatura. Também, irmãs, nós podemos também presentear as nossas amigas. Um excelente presente. Além de tudo, que nós temos aqui outro livro junto, que está junto, né? Filhos, como conduzi-los a Deus. Nós, como mulheres Ézer, irmãs, nós temos que estar bem atualizadas e bem conectadas com o Senhor. Então, nós temos aqui, irmãs, 3 livros que nós estaremos sorteando. Cada uma ganhou um número, né? Você tira para mim, por favor.
Atenção, atenção. Número 40. Ah, Maria. Então a Mariana está ofertando o livro dela. Vamos passar para outro número. 23. Ah. Bom desfrute. Seis, não é? Número 6. É 6? Hã? É, aqui, 6. Bom, desfrute, mamãe. É a mamãe mais nova que nós temos aqui, né, irmãs? Número 8. 8. Ninguém? 44. Pela fé nós colocamos muitos números aqui, viu, irmãs? Né? 21. Ah! Amém, amada. Bom, amadas, prosseguindo aqui, nós estamos, a irmã já está distribuindo ali, entregando um roteiro de leitura. Nós estaremos agora iniciando, né, daqui uns dias, o ano. Então, irmãs, nós estamos aqui presenteando as irmãs a nossa lembrancinha, para aquelas que não ganharam nada, mas estarão ganhando agora uma lembrancinha, né, sobre esse roteiro de leitura bíblica. Irmãs, quero encorajá-las a seguir esse roteiro todos os dias. É bênção para nós, é alimento para nós, a palavra do Senhor nos alimenta, né? Então, irmãs, que nós possamos ser assim, sermos aquelas mulheres achadas em Cristo Jesus, constituídas da palavra de Deus, né? Amém. Então, irmãs, que o Senhor abençoe vocês. E também eu quero dar um recadinho aqui para as irmãs. Irmãs, nesse próximo domingo, dia 7, nós teremos um almoço muito gostoso na chácara. Então, todas estão convidadas a estarem participando desse almoço. E tem mais, irmãs. Dia 14, no outro domingo, é uma reunião maravilhosa, onde estaremos novamente almoçando juntos na chácara, que será uma reunião de ação de graças ao Senhor, juntamente com os irmãos. E depois as irmãs procurem a irmã Nilza. A Nilza também vai colocar ali no grupo, né, Nilza? O cardápio, aí vocês entram em contato com ela para ver o que é que vocês gostariam de estar levando. Tá bom? Então, amadas, né, que o Senhor continue abençoando vocês. Irmãs, estou esquecendo aqui uma coisa importante. Nós teremos também no domingo o bazar infantil. Então, as irmãs que tiverem alguma coisa para ofertar para o bazar, é em prol da conferência de jovens. Então, que as irmãs quiserem levar alguma coisa e também façam as suas compras. Dayana, você vai amar. Tem cada coisinha linda ali, preço super acessível, tá? Ah, irmãs, outra coisa, nesse almoço de domingo agora, nós teremos também pudim, tá? Que as irmãs também, assim, após o almoço, estarem desfrutando do delicioso pudim. Bom, irmãs, quero agradecer a todas que compareceram aqui
tá? É sempre muito bom a gente estar reunidas, né, em nome do Senhor, graças a Deus. E quero chamar a irmã Dilma, para fazer a oração final para a gente, tá? Vamos todo mundo, quem puder, levantar para a gente fazer a nossa oração final. Amém, irmãs. Então nós vamos fazer nossa oração de agradecimento por esse momento maravilhoso que o Senhor nos deu, né? E o Senhor começou falando, né, conosco que Ele derramou a vida dele por nós, Ele derramou sua vida por mim, né, por ti, né? E a gente sabe muito que o Senhor derramou o sangue, mas a gente vê que o sangue é vida, né? E então, que gratidão. Então, nessa noite o nosso coração está grato ao Senhor. Então, nós vamos invocar, como a irmãzinha, né, ali tirou toda a sua ansiedade invocando. Então, nós vamos invocar o Senhor, né, e eu vou orar finalizando, amém? Então, vamos invocar. Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, nosso coração é de gratidão por esse momento que o Senhor passou aqui conosco. Senhor Jesus, falando ao nosso coração, nos ensinando como nós devemos orar, como nós devemos